E a gente sabe que você foi modelo também internacional, e como que isso surgiu para você? Foi a primeira coisa que surgiu para você, foi a oportunidade de ser modelo, não foi? Foi. Conta pra gente como é que foi tudo isso. Então, eu comecei com essa coisa de modelo quando eu tinha 14 anos, né? Uhum, Eu tava no shopping e eu fui abordada por uma scouter, que é sim, uma olheira, né? sim. E aí eles me chamaram para participar de um concurso que chama Dakota Elite Model. Eu nem sei se ainda existe, porque a agência até fechou, mas aí eu participei e aí eu fiquei em quinto lugar. E aí eu era meio que uma promessa da agência, né? Certo. E aí eu comecei a trabalhar com eles, só que como eu era de São Paulo, eu estudava, então eu nunca me dediquei 100% assim, à carreira de modelo até eu terminar minha faculdade. Então eu Você não é consegui. formado em quê? Sou formada em moda. Em moda. Só pra variar, só pra estar no tema, né? Mas você, Moda, formada mas, em moda, mas muito de você foi, moda, fui mas da você moda. foi para a faculdade de moda por ser Então, modelo? porque eu não me enquadrava em nada. Como eu era modelo, eu achava legal, já estava no ambiente. Eu falei, já que eu vou. Vá Tipo, onde eu tô, né? eu não me interessava por outros assuntos, né? Sim. E aí eu achei que ia ser mais fácil. E aí eu fui, aí eu terminei, sei lá, acho que nos anos 2000, 2002. E aí quando eu terminei, eu falei, cara, agora eu vou ter que aprender o inglês, né? Agora o negócio vai ficar sério. E aí eu fui fazer um mochilão pela Nova Zelândia e falei, enquanto eu não voltar sonhando, enquanto eu não sonhar em inglês, eu não volto pro Brasil. Sim, E isso demorou um ano para acontecer. Aí depois que eu sonhei em inglês, eu fiz um mochilão por lá e depois eu voltei, pro Brasil. pro Brasil. Então, mas lá na Nova Zelândia você foi mesmo só pro inglês, você não chegou a trabalhar com moda nada. Então, não. Então, eu fui para aprender inglês, né? Sim, Chegou lá, sempre, né? Você tem aquele radar, descobrem você. Aí eu fiz 2 trabalhos lá, tipo, para uma empresa de telefonia como se fosse a Vivo. sim. E fiz depois uma campanha de lingerie que eles precisavam de uma brasileira e tal. E foi bem legal que eu fiquei num prédio enorme lá no centro de Auckland. Mas só esses dois, eu fui mesmo para Foi pro trabalhar lá. inglês. Lá eu fui peão mesmo. Aí você Pô. voltou pro Brasil. Aí voltei pro Brasil, eu estava num restaurante, encontrei uma amiga minha modelo e ela falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: pô, acabei de voltar da Nova Zelândia. Ela falou assim: não, você tem que ir para Europa. Tipo, a brasileira tá na moda, acabei de voltar de lá e tal. Eu falei: será? Porque já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido para Nova Zelândia. Eu falei: a Europa parecia uma coisa muito velha para mim, né? Nos Tipo, Estados Unidos também você foi para modelar. não, até então eu tinha ido de férias, eu fui para modelar depois. Eu Ah, passei uma tá. temporada que eu fiquei 2 meses lá. Mas eu achava tudo muito moderno, eu gostava, que eu era novinha, eu falei, puta, deve ser um porre, né? Itália, coisa velha, antiga, arte, né? Parecia muito Sim. chato. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, realmente as brasileiras estavam em alta. Tinha uma menina na televisão que era tipo a Marina Rui Barbosa pra gente aqui, como ela era ruiva, né? Tipo, Sim. chamava atenção. Só que no caso era uma menina muito parecida comigo, Sim. que ela chama Juliana Moreira. E aí, por causa dela, facilitou muito de eu conseguir muitos trabalhos, porque a gente tinha o mesmo perfil. E aí eu comecei a trabalhar muito na Europa, e aí eu vi um mundo paralelo, que eu nem sabia que existia, que é da Europa, dos lugares maravilhosos, da Nossa. gastronomia. Aí eu me apaixonei, e olha o resultado aqui, ó. Ah lá, Tem tá uma, tem uma vendo? Ah tatuagem lá, hoje com a tá Itália, vendo? você Tinha um vê. preconceito, tá vendo como não pode ter esse Não, preconceito, não né? pode. Com nada, na Hoje verdade, eu né? carrego uma tatuagem no pulso Da da Itália. Itália, E aí você porque chegou lá com quantos anos? eu acho que eu tinha 22, 23 anos quando eu cheguei. E dificuldades? Você teve algumas dificuldades na Itália? Porque às vezes, por exemplo, você chegou, né? Eu morei na Espanha durante 10 anos. Então, eu fui direcionado, né? Eu joguei futsal profissional, então eles aqui no Brasil olharam para mim e falaram, eu quero ele. Aí então eu já vou com o contrato assinado, eu já tenho a casa, eu já tenho tudo. A Uhum. única, a única dificuldade que eu tive foi um pouco do idioma, que é bem parecido, mas eu amei. Você, como é que você foi? Você teve dificuldade chegando lá? Me conta como foi isso. Então, a Itália, o diferencial dela que eu achei que eles me acolheram muito bem. Eu me senti assim, nossa, super em casa lá. Eu cheguei lá falando inglês, então eu tive essa facilidade. Agora, na época que eu cheguei lá, você vê como o tempo passa, né? Eu não existia GPS, não existia Google. Então a gente tinha um mapa, Você é da velha meu. guarda, você é Eu da sou da velha antiga. guarda, a gente tinha um mapa gigante. E aí a gente ia aqui para casting, tudo, olhando o mapa e tal. Mas assim, o italiano é super fácil, em 3 meses eu já estava desenrolando.
O lado obscuro da vida de modelo tem lá, como também já tinha no Brasil, propostas deselegantes. Mas isso aí eu tirei de letra, assim. Se eu te falar, foi muito mais positivo do que negativo. Tudo tem o seu lado negativo e positivo, né? O interessante é você tirar do lado negativo uma coisa legal para você não cair, que nem você falou, tem uma proposta, às vezes deselegante, não é isso que eu quero, então, né, você não acaba. Nossa, eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho em Veneza com um fotógrafo. E aí eu, tipo, peguei o trem, fui, era longe, eu era, muito novinha, bobinha. E a gente estava numa mesa de restaurante e eu tinha que dormir na casa desse fotógrafo para voltar no dia seguinte, Sim. né? E aí era um lugar no meio do nada. E o cara, no jantar, ele perguntou se eu queria usar alguma droga. Nossa. E aí eu nem sabia o que era droga. Eu falei, não, obrigada. Aí eles usaram lá e eu fiquei apavorada, me tranquei no quarto, não pegava celular. Então, assim, passei por uns perrengues, mas nada que me deixou traumatizada, porque aqui a resposta tá fez com que você crescesse na vida, né? Ah, sim, você pode dizer sim ou não, quer experimentar, experimento, mas eu nunca tive curiosidade. A gente sempre passa por problemas na vida, não tem pra onde correr, não tem pra onde Com correr. certeza. Você vai me contar mais coisas, mas assim, foi o que você falou. Você está disposta ao quê? Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é aquele lá, você não pega outras ruas, né? Se seu objetivo é aquele, você vai seguir. Eu até chegar na Itália tinha um objetivo de ser famosa, queria sair na capa da Vogue, sabe? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, quer saber? Eu quero ficar rica. Aí eu falei, aqui é o lugar que eu vou ficar rica. Porque o euro, rica, né? Mas eu falei, cara, aqui é o lugar onde eu posso ganhar dinheiro e juntar uma grana e fazer meu pé de meia. Você ficou rica dentro, né? Experiência. Exatamente. Sim, porque como lá é um lugar muito bem localizado, a Itália ela tá meio que no meio, né? Sim. Então, assim, uma horinha você tá na Espanha, na França, Portugal, França, 3 horas você tá Alemanha, na Turquia. Então, assim, você se enriquece muito de cultura, de viagem, e a facilidade que a Europa te proporciona é muito legal, que eu falo para todo mundo, né? Tipo, é diferente de você ficar morando no Brasil. Então, eu aproveitei ao máximo todos os lugares que eu pude conhecer. A moda me proporcionou isso, né? E, assim, eu cheguei em lugares que eu nunca ia imaginar, tipo, casas de pessoas famosas que eu nunca pensei que eu ia estar, festas legais que eu nunca pensei que eu ia estar. Então, assim, abriu todo esse leque mental, esse mundo para